Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana do Carmo, sejam muito bem-vindos a este canal. E se você não é inscrito, peço que você se inscreva, peço que você curta, peço que você comente, peço que você passe a fortalecer este canal para que assim a plataforma entenda que você gostou e possa passar para mais pessoas, porque eu garanto que o que eu falo vai fazer um efeito. Pode ser que, de princípio, alguns conteúdos alguém ficar em choque, mas eu tenho certeza que ao continuarem refletindo, vão tomar uma posição e vão entender o processo. Então, assim, por que que hoje em dia, por mais projeto que tem, as crianças não conseguem aprender? Esse é um questionamento. O que acontece? Antes, as informações, por exemplo, na minha época, quando eu aprendi a ler aos 5 anos, né, ainda na década de 70, eu não tinha praticamente informações que não fosse ou na minha casa, que fosse na escola. Então, o meu cérebro, ele não vivia encharcado de informações, e eu conseguia organizar o que a professora me falava e também estava atenta, porque aquilo ali era novidade. Não, não tinha livro, não tinha televisão, né? Não tinha pessoas que, apesar que minha mãe foi uma pedagoga, porque ela contava muita história, gente. Ela sabia ensinar a gente. E meu pai também. Meu pai, quando ele ia ensinar pra gente os caminhos do bem, ele utilizava de imagens. Então isso aí já faz parte da área da pedagogia. E por que que as crianças hoje não estão dando conta? Gente, o mundo mudou, né? Antes havia um interesse tanto da família, que acreditava que ali, que a escola era um espaço de mudança, e utilizava muito o termo, você vai para a escola para aprender a ser gente. Então, o aprender a ser gente na época era aprender a uma profissão, porque as crianças já iam para a escola com aquela educação do lar. Então, os professores tinham mais facilidade de lidar com essas crianças. Tinha os casos, né, de rebeldia, havia casos de rebeldia, mas não era como hoje, que eles não têm interesse. Que a escola precisava ressignificar esse interesse dos alunos. E a escola, ela continuou com o mesmo procedimento, ou seja, um trabalho unilateral. Eu digo, você aprende. E o que é que acontece? Com o empoderamento da fala, da expressão, os alunos passaram a não se envolver com essa educação. E visto que, por exemplo, quando existem os projetos não governamentais, o que é que acontece? Eles se envolvem, né? E por que é que eles não se envolvem com a escola? Porque o tempo que eles têm de ouvirem, ele é limitado. Eles precisam estarem interagindo com o objeto de estudo. E se fazer presente, né? E outra coisa, eles estão conseguindo encontrar um significado, abre aspas, em coisas, por exemplo, que a internet mostra. Então a cabeça desses alunos está muito cheia e o interesse pela escola caiu cada vez mais. E a dificuldade da aprendizagem, ela começou a aparecer em larga instância. Quer dizer, antes a gente toda a vida teve alunos com dificuldade de aprendizagem, tiveram alunos que repetiram, que até saíram da escola e não conseguiram aprender, porque na época não tinha uma equipe que pudesse compreender os caminhos pelos quais eles possam aprender. Teve. Só que hoje se tem, né? Olha, nos municípios é fardamento. Hoje, aqui eu tiro aqui pela minha cidade. Quando eu comecei a ensinar, eu carregava caixinha
de fósforo, palito de picolé, comprava tinta do meu bolso, do meu dinheiro, pouco dinheiro que eu recebia, fazia tudo isso. Então, eu era praticamente uma recicladora de materiais. Era lata de leite, era tudo. Então, eu trabalhava com reciclagem na minha sala de aula. Eu não tinha sequer um mimeógrafo. Não sei se vocês estão me escutando, sabem o que é o mimeógrafo. Mimeógrafo. Então, era um mimeógrafo para N professores. Stencil não tinha, folha não tinha, cola. Muitas vezes eu fiz cola com goma, cola com farinha de trigo, cola com farinha de mandioca, para poder meus alunos colar e fazer um trabalho com colagem. Então, hoje, pelo menos aqui, né, porque a verba que o governo manda aqui para a minha cidade, ele manda para todas as escolas, que se chama Unidade Executora ou PDI, ou PDE, porque esse dinheiro ele vai direto para a escola e se compra, e ele vai determinar do que comprar, inclusive os materiais de uso coletivo, tesoura, cola e tudo mais. Então, aqui na minha escola, aqui no município, os materiais ultrapassaram a escola particular. E por que esses alunos continuam não aprendendo? Não é? Porque não é sempre o objeto que se vai utilizar que determina a aprendizagem do indivíduo. A estratégia de aplicação desse objeto, ele vai fazer a diferença. Saber os caminhos pelos quais aqueles ou aquele aluno percorre para aprender é outra diferença. Mas a filosofia e os métodos que se utilizam para a educação, eles estão distantes dessa nova demanda de aluno. Nova, abre aspas, porque faz tempo que eles gritam, né? Faz muito tempo que eles gritam e não aprendem a ler. Você vê 47%, 57% de municípios que não dão conta de alfabetizar os alunos nos primeiros 3 anos de escolaridade. E isso demanda de muitas situações. Então, a necessidade de aprendizagem, que eu nem coloco mais como dificuldade, a necessidade de aprendizagem, ela precisa ser vista. Ora especificamente, ora no global. Ora, observando o que o aluno precisa para aprender, o que é que está acontecendo com ele que ele não aprende. Ora, na coletividade. Então, se você é mãe, parente, professor, e você insiste e seu aluno não está aprendendo, seus alunos não estão aprendendo, é preciso profissionais de apoio para clarear, pontuar os caminhos pelos quais eles vão aprender. E se colocando à disposição do aluno, não como aquele professor, nem como aquela mãe que vai rotular, mas aquele profissional, aquela família que vai entender, aceitar e estimular. Então, 3 palavras: entender, aceitar e estimular. Eu garanto a vocês que a gente consegue tirar esses alunos da margem do analfabetismo, principalmente das habilidades da leitura e da escrita. Porque quando eu falo habilidade da leitura e da escrita, isso não quer dizer que é a alfabetização em si. Mas eu falo também das questões de entendimento daquilo que se escuta, daquilo que se escreve, daquilo que se fala. É o entendimento de tudo que está em sua volta. É compreender, não só é ler e escrever. Alfabetização é muito mais do que isso. Ler e escrever é apenas uma etapa. Então, se você gostou desse vídeo, se você está entendendo, se você tem uma criança, tem um parente, tem um vizinho que não consegue aprender a ler, escuta esse vídeo para você poder ir refletindo e dizer, poxa, existem caminhos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.